Apareceu. Não, da última vez ele conseguiu despedir do pessoal e tal, me apresentar quando eu entrei na bioquímica. Vocês tiveram bioquímica comigo ou com ele? Você. Comigo. Ah, então é com a turma que já está lá para frente, lá já. O Gabriel é meu amigo desde criança. Filho do amigo do meu pai. Trabalharam juntos, né? E agora, se Deus quiser. Aí, então, não, ano que vem eu fico com a enfermagem aqui, mas aí vocês já vão... Não tem mais. Aí já vão mais para as matérias específicas, né? A gente que é farmacêutico pega o ciclo básico aí. E como vocês tiveram aulas nesse terceiro, né, bimestre, que leva em consideração os fármacos que atuam no sistema nervoso central, para fechar essa parte, a gente tem que falar de drogas de abuso, fármacos de abuso. Porque aí a gente já se utiliza daqueles mecanismos de ação que a gente já cansou de ver, que, por exemplo, o efeito do GABA, do ácido gama-aminobutírico, interferindo nos canais de cloreto, e esses canais de cloreto permitem a passagem de cloreto, a hiperpolarização da membrana e o impedimento da atuação de outros neurotransmissores na sinapse. Para drogas, e isso vai ser muito comum na vida de vocês, os mecanismos são os mesmos. Então, é mais fácil vocês atenderem uma pessoa que está com os efeitos adversos de uma overdose de cocaína do que alguém que passou dos limites com um fármaco. Porque o uso de drogas é muito prevalente na sociedade atual, né? Então, é interessante ter essa noção do que acontece quando as pessoas abusam desses fármacos. E tem uma diferença interessante que é o seguinte: nos medicamentos existe todo um controle de qualidade na hora da fabricação. E aí, quando a indústria mistura todos os pós, depois vem uma máquina comprimindo, por isso que chama de comprimido, eu tenho uma massa esperada dentro daquele comprimido, que vai ser absorvido por via oral, né? São feitos testes de dissolução para verificar como aquele medicamento vai se dispersar no seu organismo, será absorvido. Então, existe todo um tratamento farmacológico que faz com que você possa predizer o que está acontecendo com o medicamento no organismo. Com as drogas, não. Então, muitas vezes, dentro das drogas, tem misturadas outras substâncias desconhecidas. Isso também traz uma série de malefícios para o usuário. E aí, vocês têm que estar preparadas para isso também. Coloquei dois termos aí que serão utilizados na aula, que a gente não está muito acostumado a ver. Taquipneia é um termo usado para se referir a pessoas que possuem um ciclo respiratório muito rápido ou mais rápido do que o usual. Então, geralmente, o usuário apresenta essa taquipneia, principalmente dos simpático-miméticos. São aquelas drogas que estimulam o sistema nervoso simpático, inclusive com a liberação de serotonina. Lá atrás, a gente viu os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como, por exemplo, a fluoxetina, né? Então, a fluoxetina tem um efeito de aumentar a concentração de serotonina na sinapse, só que isso é controlado. A cocaína, por exemplo, a metanfetamina, elas aumentam a serotonina na sinapse também, só que sem controle. Podem provocar síndrome serotoninérgica, nós já falamos da síndrome serotoninérgica também anteriormente, né? E a cocaína também provoca a loquacidade. Então, a característica do dele é loquaz. Quando a pessoa começa a falar desemboladamente, com aptidão para discursos e eloquência, isso também é uma característica desse paciente, que você já vai poder observar assim que ele chegar no hospital. E aí a gente tem essa situação, né? Um menino inala fumaça de tinta para escapar momentaneamente do seu ambiente de pobreza, um novo membro de gangue fuma crack com seus amigos. O crack, hoje em dia, ele está
completamente interiorizado já no país. Eu estava vendo uns vídeos no YouTube mostrando a Cracolândia, como é lá em São Paulo. A Cracolândia meio que fica protegida pela polícia. E eles fecham uma rua, os usuários de crack ficam lá, num negócio que chama fluxo, que é a entrada e saída deles, e isso é protegido pela polícia. E ela muda de lugar para limpar a rua, e a polícia faz essa proteção desses usuários. Oi, bom dia. Bom dia. Oi, professor. Quanto tempo? É. Como é que você está? Tô bom, agora sim. Beleza? Esse aí, um dia eu conversei com ele, o dia que eu passei mal. Eu quase vim para Resende. Eu vi a avó pela Greta, mas sobrevivi. Felizmente. A gente estava falando de drogas de abuso para fechar essa parte do sistema nervoso central. E a situação hoje da Cracolândia é uma situação muito ruim e que a gente vê que meio que não tem solução, né? O uso de crack aí está plenamente disseminado. Eu moro num bairro de periferia aqui, mas uma periferia que já meio que deu uma tranquilizada, né? Agora o problema está mais para acesso oeste, Cidade de Alegria. Então... não é? Aí. Eu sou do bairro Cabral. Ali já foi bem ruim. O eixo mudou, porque a população jovem, principalmente, veio morar para cá, né? Para esse lado de cá. E esse é um caso que vocês vão enfrentar nos hospitais, tanto nos estágios. Com certeza você já encontrou usuários lá, né? É recorrente. Muito ser sincero, eu já peguei bastante e não é de periferia, tá? Então, não tem só de periferia, não. Classe alta também. Porque tem a periferia vai consumir o quê? O crack. Pronto, socorro. Chega muito mal. Isso você trabalha no pronto-socorro também. Os usuários que têm classe mais alta, eles preferem o uso da cocaína. Sim. E a utilização da cocaína é meio que lúdica, a princípio, né? Então, a pessoa utiliza porque é curiosa e tal. E aí, começa a usar na sexta-feira, depois do serviço, para dar uma relaxada e tal. Aí, o corpo produz tolerância. Assim como nós vimos em alguns fármacos a questão da tolerância, porque o neurônio que está ali recebendo esse estímulo, ele tem um centro de comando que é o DNA, é o genoma. E, dependendo dos estímulos que ele recebe, ele produz menos receptores ou mais receptores que vão interagir com esse fármaco e desencadear os efeitos bioquímicos dele dentro do neurônio, que vai passar para o próximo neurônio, etc. Então, no caso das drogas, a tolerância também é desenvolvida. E aí, um pino mais na sexta-feira já não faz diferença. Tem que ser 2. Aí agora vai sábado e domingo, mesma coisa. E assim vai. Então, esse usuário de classe mais alta ele vai preferir a cocaína porque ela é mais cara. E o usuário de periferia não tem condição de utilizar. Na periferia, ele vai usar o crack. No caso da droga, cada vez você precisa usar mais para ter o mesmo efeito. Isso. No caso do álcool, você tem o inverso. É isso mesmo? Porque às vezes você, depois de um certo tempo, você bebia 3 litros de cerveja e já ficava bêbado. Sim. Depois de um tempo, você bebe 1 litro de cerveja e já está bêbado. Isso acontece também por causa dos mecanismos de tolerância. O álcool tem uma enzima, um complexo enzimático que o degrada no fígado. Quanto mais a pessoa bebe, mais ela produz esse complexo enzimático. E aí, se ela para de beber e fica um tempo sem beber, o fígado, o centro de comando dos hepatócitos, que tem o genoma, tem o DNA, não vê necessidade de fabricar mais aquelas proteínas envolvidas na degradação do álcool. Então, diminui a concentração dessas proteínas. Nesse momento, você fica mais intolerante ao álcool. Isso aconteceu comigo na faculdade. Que eu não tenho tanta experiência nessas drogas, a não ser a cachaça. O resto eu nunca usei. Mas, na época de faculdade, a gente bebia demais. Aqui, quando eu voltei, comecei a trabalhar na EDB, na UBM, eu vejo que vocês são muito bons, muito eficientes. Porque não bebe. Mas eu tinha aula de manhã também, mas a gente ia para o boteco, dependendo. Todo começo do semestre chopado e tal. Aí,
depois de um tempo, uma Heineken já me deixa ruim. É o que está acontecendo hoje, ainda mais depois de ir para o hospital, ficar tempão sem beber nem nada, né? E o uso excessivo ou abuso de drogas ou etanol para intoxicar-se ou alterar a mente é considerado um abuso de substância. Então, todos esses usos que são excessivos, a cerveja, por exemplo, é um alimento, considerado um alimento, só que o uso excessivo, a intoxicação, que altera o controle do indivíduo, né? Ele é considerado um abuso de substância. As principais substâncias são estimulantes e alucinógenos. Entre os estimulantes tem as anfetaminas, cationas sintéticas, também chamadas de sais de banho pelos usuários, a cocaína, a metilena dioximetanfetamina, que é conhecida como MDMA. E os alucinógenos, que são drogas também bem difundidas, são os canabinoides sintéticos, então são moléculas que foram sintetizadas em laboratório, que têm a mesma estrutura dos canabinoides. E aí essas moléculas são transformadas em sais, são misturadas em outras plantas, em incensos, e quando são queimadas, né, submetidas à combustão, elas provocam os mesmos efeitos dos canabinoides que estão presentes dentro da cannabis sativa, ou maconha. E também tem a dietilamida do ácido lisérgico, ou LSD. Esse aí é potente, viu? Derivado de um fungo, foi difundido na década de 70. Os Hare Krishna, Hare Hare sempre usaram bastante. E essa substância aí provoca alucinações de uma forma descontrolada. Esse eu tive um amigo que usou, ele era português, estudou comigo. E um dia, chovendo bastante lá em Juiz de Fora, assim, a gente estava com guarda-chuva, esperando a chuva passar e tal. Uma menina na nossa frente, lá no prédio de Ciências Exatas, o vento virou o guarda-chuva dela para cima. Ele teve um flashback, que é o resultado do efeito da utilização dessa droga. Ele viu essa menina segurando um imenso cálice de champanhe. Nossa! Começou a rir, do nada. Usou cocaína e foi para fazer um lanche. Fizeram com o rapaz pegou um, jogou para cima do disparador em cima dela. Gritou, horrores, entrou na cabeça. Então. A Vera é enfermeira. Muitas vezes, pelo que eu percebi, é a vontade de participar de uma tribo. Porque Deve ser legal brincadeira, a pessoa, tipo, ele na esse meu amigo português aí, ele é muito em raves, e isso é utilizado em raves, assim como... Ele viu a menina com a taça de champanhe no meio da chuva lá, e começou a rir, até ele explicar pra gente o que aconteceu. E na época a gente já sacou o que era, porque já tinha feito toxicologia e tal. Foi um flashback. Ele falou, eu tive um flashback, meio que em português lá, né? De Portugal. As substâncias aí de abuso, em todas as suas muitas formas, têm exercido seus efeitos ao longo da história do mundo, então não é uma coisa de agora, né? E a atração de substâncias viciantes continua a impactar a população atualmente. Só que essas drogas não estavam tão difundidas no Brasil, assim, né? Agora, ultimamente, em qualquer lugar você encontra todas essas drogas. Então, nas biqueiras, não tem só crack. Tem êxtase, tem essa maconha sintética, que aqui no Brasil é conhecida como K2, e o lança-perfume também. Em qualquer lugar você acha isso atualmente. As substâncias abusadas tornam-se progressivamente coisas. Eu tenho uma festa, assim, eu esse negócio, eu já não queria estar na festa. Aí ele espirrou, parece algo, né? Mas eu olho, nossa, eu queria ir mais de mim, e tipo assim, parecia que eu tinha usado literalmente droga, como eu vou vermelho aqui. Aí eu comecei a coçar assim, aí eu cheguei em casa, nossa, meu estava muito inchado mesmo. Muito desejo. Tipo assim, se só espirrou, meu olho ficou assim, imagina a pessoa na mão, o que eu tenho que fazer com dentro da... O lança-perfume é uma combinação de compostos orgânicos, solventes orgânicos voláteis. Entre eles o clorofórmio, a acetona e o éter. Geralmente é uma mistura de 1 para 1 desses três.
Esses compostos voláteis, quando inalados, eles são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica. A gente já viu essa barreira hematoencefálica quando começou a tratar desses medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Todas as artérias e veias presentes no cérebro são revestidas por uma outra membrana, que meio que seleciona o que vai entrar nos neurônios. Esses solventes orgânicos, inclusive o da cola, que estava ali no resumo inicial, eles atravessam essa barreira. Então, eles, ao serem inalados, vão para o pulmão é extremamente difundido, então tem muitos vasos sanguíneos no pulmão, e ele vai direto para o cérebro. Aproveitando esse gancho, é até por isso que o crack tem um efeito tão viciante em relação à cocaína. Então, a cocaína é um sal, ela vai para o pulmão, leva um tempo para ela se difundir no sangue, porque ela é um sal, ela precisa dissolver ainda, até que ela chega no cérebro, porque o sangue mais oxigenado do nosso corpo vai direto para o cérebro, né? Já o crack, como ele aguenta a combustão e não quebra a estrutura molecular do componente ativo, ele vai no formato de fumaça. E aí a difusão dele no pulmão é muito mais rápida. E ele chega muito mais rápido no cérebro. Então, nesse vídeo que eu estava vendo no YouTube, é o do delegado da Cunha, explicando, né, explicando com as palavras dele, ele falou que causa uma supersinapse, o crack. O que ele quer dizer com isso? É porque muita droga chega na sinapse de uma vez só e sai da sinapse de uma vez só, devido ao método de administração, por ser inalado a fumaça e o pulmão ser extremamente difundido e jogar tudo para o cérebro de uma vez só. Então, o usuário de crack, ele tem, a gente vai discutir isso na aula aí, o rush e o crash, muito rápido. Então, em 3 segundos ele tem o rush, ele se sente eufórico. Passou 5 segundos ele tem o crash, porque o efeito de euforia já passou. Então, o usuário de crack, ele usa 70, 100 pedras de crack por dia, e na 81ª vai ser a única do dia. Todas as outras que ele usou já não tem mais efeito algum. Na 82ª vai ser como se fosse a primeira do dia de novo. É por isso que é tão viciante, né? O rush e o crash são muito rápidos, né? Essas drogas que se classificam entre os simpático-miméticos têm um efeito muito semelhante àquele dos medicamentos que a gente estudou lá no início, dos medicamentos que atuam no sistema nervoso central. A gente viu lá os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. A gente vê aqui que o neurônio, por exemplo, quando ele libera na nossa sinapse esses neurotransmissores, norepinefrina, serotonina, dopamina, eles são recaptados. Então, eles voltam para o interior do neurônio para serem armazenados e utilizados novamente no evento de uma nova transmissão. A cocaína vem aqui e inibe essa recaptação. Só que, como eu comentei anteriormente, esses medicamentos eles têm todo um perfil de distribuição adequado. Estuda-se a molécula, a biodisponibilidade. Dentro daquele comprimido tem uma concentração ideal de fármaco, que tem um perfil de distribuição calculado, que vai chegar em quantidade terapêutica no sistema nervoso central. Quando o indivíduo usa a droga, ele não tem controle disso. Então, esse efeito pode ser muito maior do que o corpo dele aguenta. E aí ele começa a ter os problemas relacionados com as drogas. Os simpático-miméticos, em geral, produzem um aumento relativo da neurotransmissão adrenérgica nos seus locais de ação, causando taquicardia, hipertensão, hipertermia e taquipneia. E a cocaína, quando ela foi descoberta, ela era um excelente analgésico, só que local. Então, localmente, por inibir essa recaptação, ela impede a transmissão dos impulsos nervosos relacionados com a dor, localmente. Os dentistas usam muito a procaína, novocaína, nas nossas anestesias, né? Agora, lá no cérebro é que ela tem neurotransmissores, tem uma influência nos neurotransmissores, nas proteínas que existem no cérebro, que acabam causando esse efeito de hiperestimulação do sistema nervoso simpático. Então, depende do local. No local adequado, no músculo, ela é boa.
Agora, lá no sistema nervoso central é ruim. Aí, para fazer ela chegar no sistema nervoso central, inalação do pulmão no cérebro. Ou o indivíduo fuma um crack que joga fumaça para o cérebro rapidamente. Esses agentes vêm de fontes naturais, como plantas, ou são sintetizados em laboratórios, legítimos ou clandestinos, como vocês puderam acompanhar no Breaking Bad, né? Um laboratório clandestino sintetizando isso. Além de ser efeito estimulante, vários deles têm a notável propriedade de causar prazer. Consequentemente, seu potencial viciante e seu valor monetário no mercado ilícito oferece uma enorme possibilidade de lucro. Esse delegado da Cunha estava calculando lá na Cracolândia de São Paulo quanto que é movimentado. Segundo eles, são milhões por mês. 2, 3, 4 milhões por mês. Então é por isso que o trem continua, porque ninguém quer acabar com aquele negócio. Exatamente por ele ter um efeito por vez. Ele é barato porque no processo de produção, ele se torna... Ele não consegue se transformar o crack em sal, assim como o cloridrato de cocaína. Então, ele vira uma pasta. Essa pasta é misturada com sais para que ela se torne, depois de seco, uma pedra. Então, é algo que, por exemplo, se você quiser inalar o crack, tem que quebrar, só que a estrutura molecular é muito grande. Então, até você pegar esse crack sólido e dissolver no sangue ia demorar demais. É por isso que fumado ele tem o efeito. A combustão não altera tanto a estrutura química, né? Por serem moléculas maiores, derivadas também da cocaína. E o que também provoca um ganho imenso, um lucro excessivo, é o seguinte: esse usuário vai roubar. Então ele rouba um iPhone 11 e vende esse iPhone por R$150 dentro das barracas da Cracolândia para comprar 15 pedras de R$10. Então, o lucro que não dura nada, e aí ele tem que roubar de novo e tudo mais, né? Então, a gente percebe que muitos dos crimes que acontecem têm origem ali, nesses traficantes. Aqui em Resende também tem, né? E viciam e causam prazer até certo tempo. Depois de um tempo, o indivíduo ele tem um vício psicológico e químico. O corpo dele pede, ele nem sente prazer mais depois de certo tempo. Mas se ele não fizer isso, o corpo não funciona corretamente. A cocaína, o principal deles, dos simpático-miméticos, ela é derivada de um arbusto, Erythroxylon coca, que cresce ao pé da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Causa estimulação do sistema nervoso central, inibindo a captação de norepinefrina no neurônio adrenérgico, aumentando assim a quantidade de catecolaminas disponíveis nas sinapses. A grande capacidade que a cocaína tem de estimular o centro de prazer do cérebro humano parece resultar da inibição da captação de dopamina e serotonina. Então, para que ela exerça esse efeito, ela tem que chegar no cérebro de alguma forma. Oi? Isso é onde a gente vai chegar, lá no final. Eu não sei se a gente chega no final hoje, que essa aula é bem grande. Sim. Depois, a gente vai ver que os tratamentos dos usuários dessas drogas são feitos com os medicamentos que a gente já estudou nas últimas aulas, antes de eu ficar doente, né? São aqueles medicamentos que atuam a nível do sistema nervoso central, entre eles os benzodiazepínicos. Vocês já estão carecas de saber que aumentam a afinidade do GABA com os canais de cloreto, aumentando a entrada de cloreto na célula, hiperpolarizando a membrana e pedindo a passagem dos impulsos nervosos. Até o final do ano vocês vão decorar isso. É porque aqui a gente vai dando a farmacologia para o farmacêutico, né? Mas na hora de cobrar, a gente não cobra igual cobra para o farmacêutico, né? Mas vocês têm que ter contato com isso dessa forma, né? Vai que alguém vai para um instituto de pesquisa, alguma coisa, trabalhar com profissionais excelentes, você vai poder tirar uma onda e não ficar para baixo, né? Se você vai para um hospital desses aí de referência, a galera só conversa nesse nível a respeito dos fármacos, né?
Então, tem que ter contato com isso aqui. A cocaína tem biodisponibilidade mínima quando tomada por via oral, por isso que ela é usada pela via inalatória. Isso faz um paralelo também com o que a gente viu lá no começo da farmacologia, que são as vias de administração, né? Então, por via oral, ela não teria quase que efeito nenhum. Já pela via inalatória, ela consegue se difundir e ir para o cérebro rapidamente. Então, em vez da via oral, o pó de cloridrato de cocaína é aspirado ou solubilizado e injetado. Também pode ser solubilizado e injetado na via endovenosa. Também aí ele chega no cérebro com eficiência. Como o pó de cocaína é destruído por aquecimento, ele não pode ser fumado, então ele não aguenta combustão. Contudo, o crack, uma forma alcaloide, pode ser fumado. Fumar é uma via de administração extremamente eficaz, já que os pulmões são ricamente perfundidos com sangue e transportam a droga em segundos para seu local de ação. Existia na farmacopeia brasileira medicamentos que eram cigarros, folhas enroladas e o indivíduo fumava. Aquela tropa beladona, por exemplo, que era um calmante da época, era feito um cigarro de atropa beladona. Era um método que eles tinham, não invasivo, de difundir um anestésico para o cérebro. Era utilizado pela via inalatória, pelo cigarro. Então, na farmacopeia brasileira, na primeira edição, se não me engano, de 1926, existia esse tipo de forma farmacêutica para a administração do fármaco. Veja que interessante. O uso aí desses simpáticos miméticos causa uma extrema euforia, ou rush, que é seguido rapidamente da intensa disforia, ou crash, que é o caso do crack, né? Esse reforço positivo imediato, seguido rapidamente pelo reforço negativo, que torna a droga tão viciante, particularmente nessa forma, que é a forma de alcaloide. Como a maioria das drogas de abuso, o pó de cocaína e o crack das ruas são, em geral, adulterados para aumentar o volume, imitar a ação e assim aumentar o lucro. Então, o usuário não sabe disso, ele acha que aquilo é puro, mas não. Podem ser colocados, inclusive, outros medicamentos ali, que pela via inalatória vão trazer severas consequências, e ele nem sabe disso. As manifestações clínicas da toxicidade da cocaína não são apenas em função da sua toxicidade inerente, mas também dos seus adulterantes. Um exemplo de adulterante comum encontrado nessas amostras é o levamisol. É um antieumítico. Então, é muito barato o levamisol. Eles conseguem esse pó de levamisol, adicionam, ele tem a mesma granulação e a mesma cor do cloridrato de cocaína. É um herbívoro, é um antieumítico usado para desvenenar bovinos e suínos. Ele tem a propriedade de causar agranulocitose. Então, ele impede a multiplicação celular das células da medula óssea, células vermelhas e células brancas, que é o que a gente chama de agranulocitose. Uma profunda diminuição dos neutrófilos, que leva à fragilização do sistema imune, tornam suscetível às infecções oportunistas descritas entre os usuários de cocaína. Então, além disso, esse usuário é um problemão, porque ele fica suscetível às outras infecções e vai dar trabalho depois no hospital, né? Vai chegar lá doente por algum outro problema e, na verdade, a raiz do problema é o uso e o abuso dessas drogas. Algumas razões mais comuns para os usuários de cocaína recorrerem a emergências médicas incluem queixas psiquiátricas, depressão precipitada por disforia, agitação ou paranoia, convulsões, hipertermia e dores no peito. Em todo aquele processo dos fármacos que a gente estudou, que atuam a nível do sistema nervoso central, a gente já comentou bastante que os medicamentos não são a cura. Os benzodiazepínicos, eles apenas influenciam a neurotransmissão. O genoma dos neurônios é que está alterado, produzindo concentrações irregulares de neurotransmissores. Então, o paciente que está traumatizado, que tem esquizofrenia, que tem convulsões, ele tem desequilíbrios nos neurotransmissores. O usuário de drogas, a pessoa normal, quando ela começa a usar essas drogas, ela também desequilibra esses neurotransmissores. Então, isso pode desencadear uma série de problemas psicológicos. Então, pode desencadear depressão, precipitada por essa disforia, ansiedade. O usuário de crack muito comumente apresenta síndrome persecutória, ele acha que ele está sendo perseguido a todo momento, né?
Eu vi entrevista do Rafael Ilha, que foi do Grupo Polegar. Ele falou que esse Rafael Ilha, do Grupo Polegar, eu não lembro desse Grupo Polegar. Eles cantavam também ou só dançavam? Ele ficou 13 anos na Cracolândia. Não, usando crack, acho que não na Cracolândia. Aí ele disse que uma vez estava em casa com crack e mais 10 quilos de maconha. Ele ficou 6 horas na janela esperando o cara vir de corda, pular lá dentro e prender ele. Aí jogou a maconha no vaso e deu descarga. Aí entupiu tudo, ainda teve que chamar alguém no outro dia para desentupir, tirar aquele estupro de maconha lá de dentro. Entrevista que ele deu essa semana aí. Ele tá bem? Tá bem, agora sim. É. Agora ele superou, foi tratado numa clínica lá, teve mais de 30 internações aí na aula. Essa perseguição é devido ao uso ou é porque ele está naquele momento com a droga no organismo? Porque eu já recebi pacientes assim, mas eu acho que está no tratamento, não estava sob o efeito da droga. Pode ser uma síndrome de abstinência, que aí desencadeia também esses efeitos, ou pode ser durante o uso da droga também. Eu acho que ele é abstinência. Estava muito complicado. Nós, todo mundo era. Chegar a gente para fazer uma função venosa foi um sacrifício. Todo mundo era ameaça. Sim. Rapaz jovem, E vocês lembram do vídeo no YouTube de um menino numa festa, Romero Brito, não sei o quê? Ali já foi, eu acho, LSD, mas a pessoa fica completamente descontrolada, né? E adota essa síndrome, e aumenta a temperatura corporal e ocorre também uma desidratação. Então, isso aí é o que pode matar esse paciente. A hipertermia é causada pela estimulação do sistema nervoso central. Então, o aumento de serotonina lá pode aumentar a temperatura corporal. Aumenta a produção de calor em associação com seus efeitos vasoconstritores. Então, fecham os vasos sanguíneos, contrai, não tem circulação de sangue e aumenta a temperatura. Como que o sangue vai fazer essa troca de temperatura corporal? Então, o indivíduo é como se tivesse uma febre aí de 44 graus. E aí, nessa temperatura, as nossas enzimas das células, não funcionam corretamente, elas desnaturam, porque as enzimas são proteínas, né? Vocês lembram da bioquímica. A proteína ela tem que ter uma condição ideal para ela manter a estrutura tridimensional, de pH, de temperatura e tal. Se aumenta essa temperatura, a enzima muda de estrutura tridimensional. Se ela muda de estrutura tridimensional, não interage mais com seus receptores. Esse é o grande problema da febre, da hipertermia. É onde não sentia o nervo muscular, não sentia a mão no braço. Devido a essa vasoconstrição, pode ser que não chegue sangue, e aí é tipo quando você acorda de noite, você dormiu em cima do braço, você não sente o braço, demora um tempinho para voltar, não está passando sangue lá. Né? Então, minimiza a capacidade de dissipar o calor, e aí causa esses problemas aí. A dor no tórax relacionada à cocaína pode ter origem nos músculos do tórax, ou seja, de natureza cardíaca, pois, por causar a vasoconstrição das artérias coronárias, ela acelera os processos ateroscleróticos. Essa vasoconstrição, o coração tem que bater para fazer a troca de sangue, porque está com hipertermia, então o coração dói. A dor torácica pode ser devida a isso. Comumente a cocaína, e aí que está, ela é consumida com o etanol. Então, quando esse usuário sai para a balada, ele vai fazer uso da droga, mas também vai beber. O que cria um metabólito secundário denominado cocaetileno. Esse metabólito é cardiotóxico e contribui para os problemas cardíacos relacionados ao consumo da cocaína. A dor torácica também pode ser devida à lesão pulmonar, causada pela inalação de substância quente e impura. Então, quando ela é inalada, lá no pulmão, é um corpo estranho que o sistema imune quer expulsar. Então, ainda tem esse problema de lesões pulmonares provocadas pelos sais ali presentes. As convulsões por cocaína são uma extensão natural da estimulação do sistema nervoso central. A toxicidade é tratada acalmando-se e resfriando o paciente. Aí que vem o tratamento, né? O
que vocês vão executar quando se depararem com essa situação. Então, é preciso acalmar do jeito que der e resfriar o paciente do jeito que der. E, entre os medicamentos utilizados, os benzodiazepínicos, como o lorazepam, ajudam a acalmar o paciente agitado e também tratam ou previnem as convulsões. Então, qual que é o mecanismo de ação? Por que os benzodiazepínicos entram no tratamento desse paciente? Porque esse paciente que usou drogas tem muitos neurotransmissores lá presentes na sinapse. Então, ele precisa reduzir a estimulação desses neurotransmissores. Os benzodiazepínicos, eles potencializam um neurotransmissor que é inibitório, que é o chamado ácido gama-aminobutírico, ou GABA. É os desenhos que eu sempre fazia para vocês lá. Então, quando o lorazepam chega na sinapse, ele vai se ligar ao receptor do neurônio pós-sináptico, que recebe o GABA, e aumentar a afinidade dele. Então, quando o GABA, que é o neurotransmissor inibitório, se liga a esse receptor, ele fica mais tempo aberto. E quem que passa nesse canal iônico? Cloreto. Então, o cloreto entra no neurônio pós-sináptico, hiperpolariza a membrana. Então, fica muito negativo dentro e muito positivo fora desse neurônio pós-sináptico. Porque o cloreto estava fora, deixando o ambiente negativo, entrou. Então, fica muito positivo do lado de fora e muito negativo do lado de dentro. Nenhum outro neurotransmissor consegue mais despolarizar essa membrana e transmitir o impulso nervoso. Então, aquela serotonina que está ali, despolarizando a membrana, mandando impulso, já não consegue mais funcionar, porque a membrana está hiperpolarizada. É onde o benzodiazepínico entra no tratamento desses pacientes. O tratamento desse paciente que está apresentando um comportamento atípico, convulsões, né? E está com ansiedade, etc. Então, é por isso, né? Mais uma vez, aí, uma oportunidade de se lembrar para sempre do mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Além disso, o efeito calmante ajuda a resfriar o paciente e a lidar com a hipertermia. Esse é um efeito importante, pois a hipertermia é uma das principais causas de fatalidades pela cocaína. Então, muitas vezes esse paciente está fazendo uso de forma num local isolado, sem auxílio de ninguém, sem que ninguém saiba, e ele passa a ter hipertermia, desmaia e morre. Porque é um princípio de fatalidade o aumento da temperatura corporal de forma descontrolada. O restante da toxicidade da cocaína é tratado com antihipertensivos, por causa dos efeitos cardíacos e da vasoconstrição. Então, tem que haver vasodilatação. Então, se vocês virem lá um captopril embaixo da língua para esse paciente, é normal, para que haja a vasodilatação. O restante da toxicidade da cocaína é tratado com esses antihipertensivos de curta ação, anticonvulsivantes e cuidados de apoio sintomático. Anfetaminas, outra droga que pertence a essa mesma classe, dos simpático-miméticos. As anfetaminas, que é lá do Breaking Bad, né, como a metanfetamina, são simpático-miméticos com efeitos clínicos muito similares aos da cocaína. Em vários casos, esses efeitos podem ser mais longos e estar associados com mais estimulação ou menos euforia em comparação com a cocaína. E o tratamento é similar ao da cocaína. E também temos, dentro dessa parte, o êxtase, que é o MDMA, metileno-dioximetanfetamina. E também é muito comum, também está disponível aí em festas, etc. Ela é alucinógena e tem um acentuado efeito liberador de serotonina. Então, assim como aqueles medicamentos que a gente viu anteriormente, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, o êxtase provoca essa mesma liberação. Seu uso foi popularizado primeiro entre o público de festas rave, danceterias e concertos de rock. Então, nas festas rave, o pessoal usa isso aí, porque ele também estimula a sensação tátil. Ele é um empatógeno. A serotonina é o neurotransmissor da felicidade. Então, se você tem uma descarga de serotonina no cérebro, você fica conversando com todo mundo, de boa, tranquilo. A estimulação tátil é aumentada, então o cara está lá na rave, dançando, encostando nos outros, etc.
Isso estimula o usuário e isso se torna particularmente prazeroso. É por isso que ele vai atrás do êxtase. Muitos usuários descrevem uma sensação de bem-estar e interatividade social. E os agressores sexuais se aproveitam dessas vantagens. Então, tem esse problema. Principalmente as mulheres que fazem uso dessa droga, elas têm um senso de perigo alterado. E aí podem se colocar numa situação bem ruim. A gente vê informações relacionadas ao êxtase na internet muito facilmente e existem advertências para que o usuário beba bastante água. Nas festas vape, o cara sempre está com a garrafinha de água na boca. Porque o MDMA causa uma desidratação. E esse é um efeito também muito ruim para o usuário, que pode levar a óbito, inclusive, né? Então, os próprios usuários já fazem essa recomendação para os demais. Os organizadores dessas festas tiram vantagem disso com a venda de água garrafada e, de fato, intoxicação hídrica e hiponatremia têm sido descritas recentemente entre os usuários de êxtase. Então, ou o indivíduo desidrata, ou ele toma muita água, se intoxica por causa dessa água que ele tomou em excesso. Ainda tem essa. Como muitas anfetaminas, o MDMA pode causar bruxismo, ranger de dentes, e trismo, que é o aperto das mandíbulas. Isso também explica os pirulitos popularizados entre os... Agora descobrimos, ó. É por causa do bruxismo ou do trismo. Água numa mão, pirulito na outra e o êxtase. O êxtase lá no sistema nervoso central, liberando serotonina. Por causa do bruxismo que causa. Então, se ele fica com o pirulito na boca, ele meio que evita essa situação. Entre as propriedades mais preocupantes, o problema é a hipertermia novamente, o aumento da temperatura corporal, o estado mental alterado e o distúrbio do movimento conhecido como a síndrome serotoninérgica, que nós já tratamos anteriormente. Tratamento, e aí a parte de vocês principalmente que vão receber esse paciente lá. Deve levar em conta que, como todas as drogas de rua, é provável que estejam envolvidos adulterantes e coingestantes. Novamente, os benzodiazepínicos contribuem para acalmar e resfriar o paciente. A hipertermia que ameaça a vida é tratada com bloqueadores neuromusculares e intubação endotraqueal para controlar o movimento excessivo e a geração de calor. Ciproheptadina é um antagonista da serotonina que é usado para tratar a síndrome serotoninérgica. Contudo, uma das suas limitações práticas é que está disponível apenas para uso oral. Então, por que isso é uma limitação, se eu perguntar na prova, por exemplo? Porque o tratamento com ciproheptadina, a utilização da ciproheptadina por via oral no tratamento de pacientes intoxicados por MDMA é uma desvantagem, porque o ideal é que essa atuação no tratamento da síndrome serotoninérgica fosse bem rápida, e a via oral não é tão rápida quanto a via intravenosa. Então, é uma questão lá do começo da disciplina também, que a gente viu as vias de administração. Então, é uma desvantagem não ter a ciproheptadina por via intravenosa. Alucinógenos, que é o caso aí do LSD ou doce, ele é incorporado num papel, e geralmente as pessoas, a via de administração é sublingual. A gente já viu a via sublingual em alguns momentos, né, utilizados para alguns medicamentos que são utilizados em emergências, principalmente os antihipertensivos, e existe, por exemplo, o Zolpidem sublingual. Deve ser o Zolpidem, não é? Pax é Zolpidem. Sim. O LSD também. Só que o LSD é um papel que incorpora isso, né?
E nessa categoria também a gente encontra a maconha e os canabinoides sintéticos. Dietilamida do ácido ligérgico, que é o LSD, possivelmente é a droga mais comumente considerada nessa classe. Ele foi criado em 1938 a partir de um fungo, o ergot, pelo Dr. Albert Hofmann. Mais tarde foi popularizado pelo Dr. Timothy Leary, um psicólogo de Harvard, que estimulou o seu uso entre os jovens. Então, o cara era meio maluco e estimulou isso aí porque talvez no tratamento psicológico tivesse alguma ação, etc. Pois é. Timothy Leary. Você tem um sono, não consegue dormir. Aí você coloca ele e tem um sono. Pats Zopidem. Você pode usar também antihistamínico. Melhor do que o Zopidem. Os antihistamínicos, eles não precisam de receita. São aqueles xaropes antialérgicos. Eles também causam sonolência. Mas é conta de alergia. E não dá sono? Então, eu tenho dois. Um que eu tomo quando eu não posso dormir, e um que eu tomo quando eu quero dormir, né? Isso. Eu tenho, nossa, mas ó, o outro dia inteiro eu passo sono. Só de fome. Qual? Ciclobenzaprina. Também é utilizado para induzir o sono. É melhor do que o Pats, porque é mais barato. Porque o Pats e o Pats atua no sistema nervoso central também. E o LSD, por que ele possui os efeitos psicodélicos? Porque ele também atua nos receptores da serotonina, 5-HT2A. Então, desequilibrando aí a neurotransmissão da serotonina, ele leva o paciente a alucinações muito loucas. Junto com alucinações multicoloridas, a droga também é responsável por alterações de humor, distúrbios de sono e ansiedade. Tem um disco dos Beatles, né? Lucy in the Sky with Diamonds, em homenagem ao LSD, segundo os comentários. E o perfil do disco que tem essa música é totalmente psicodélico ali, multicolorido também. Então seria uma homenagem ao LSD que eles estavam fazendo uso na época quando compuseram aquelas músicas. Exatamente. Aqueles quadros de Salvador Dalí, que tem os relógios derretendo. O uso repetido rapidamente produz tolerância por meio da dessensibilização ou down regulation dos receptores de serotonina. Então, é como nós havíamos comentado entre os outros usuários de drogas. Se o corpo tem muita estimulação, ele diminui o receptor. Então, o indivíduo está bebendo muito, está estimulando muito, ele aumenta a quantidade de enzimas, né? Aqui no caso, se eu tenho muita estimulação serotoninérgica, ele diminui o número de receptores serotoninérgicos pós-sinápticos. E aí a atuação da serotonina diminui também. É o que a gente chama de down regulation. Se, por exemplo, uma pessoa que vai para a academia toma hormônio, testosterona, os testículos param de produzir o testosterona, porque já tem. Então é o fenômeno da down regulation. O corpo não vai desperdiçar energia à toa. É o que a gente viu lá na bioquímica anteriormente. Então, se eu tenho glicose para queimar aqui, para produzir energia, para sintetizar proteínas, que seja algo que está em falta, não algo que já existe. E aí, se tem um hormônio que veio de fora, já presente atuando, para que eu vou sintetizar as enzimas para fazer esse hormônio? Eu paro de fazer, down regulation. Se eu tenho tanta serotonina ali na sinapse, interagindo com o neurônio pós-sináptico, para que eu vou sintetizar mais proteínas que são os receptores dessa serotonina na membrana? Eu paro de fazer. Então, com menos receptores, eu tenho a mesma ação. E aí, a tolerância à droga aumenta. Então, esse indivíduo vai começar a ter que usar mais e mais e mais. E aí, nesse momento, ele já está
perdido, porque é uma droga que também incapacita essa pessoa. Fica mais fácil ser hippie do que manter o dia a dia, os compromissos, etc. Embora os efeitos adversos físicos sejam em geral mínimos, o LSD pode causar taquicardia, aumento da pressão arterial e da temperatura, tontura, diminuição do apetite e sudorese. Então, a influência do LSD não é tomar LSD. Não sei. Porque o LSD, Tem menos efeito colateral do que ele tem menos efeitos colaterais que o êxtase, pode dizer que sim. Então, se uma pessoa estiver curiosa para experimentar, o LSD seria melhor. E eu acho que ele também tem um menor potencial de vício em relação ao êxtase. Talvez o efeito adverso mais inquietante seja a perda de juízo e de raciocínio associado com o uso de LSD. Qual que é o problema do LSD? Já houve histórias, né, que essas alucinações abrem uma porta do cérebro que se torna incontrolável. Esse meu amigo vendo o copo de champanhe. Teve pessoas que viram uma piscina vazia, só que a piscina estava cheia, e pularam na piscina. Essa porta... Mas esse é o problema do LSD. Essa porta que ele abre, aquele cara do The Doors lá, a mesma coisa, ele tinha essas alucinações por causa do LSD. The Doors of Perception, lá, ia para o deserto, ele imaginava uma copa gigante, etc. E, ao utilizar o LSD, também pode existir o que a gente chama de bad trip. Então, é uma alucinação que leva esse indivíduo ao desespero, podendo levar a consequências imprevisíveis, como o suicídio. Após o uso prolongado, a retirada do LSD é considerada de natureza mais emocional do que física. Ele também causa dependência, só que uma dependência emocional. A famosíssima maconha, cannabis sativa, é uma planta que acredita ser usada pelos humanos há mais de 10 mil anos. E aí todos aqueles defensores da legalização sempre fazem o argumento por aí, né? Que ela é usada há mais de 10 mil anos, etc. Documentos chineses de séculos atrás descrevem o uso da cannabis para produção de vestuário, então roupas, barcos, etc. Atualmente, ela é a droga ilícita usada com maior frequência e a mais facilmente experimentada por novos usuários. É por isso que dizem que é a porta de entrada para outras drogas. Tais números tendem a crescer à medida que a legalização é introduzida em vários estados norte-americanos e no mundo. A maconha já tem um efeito que também está relacionado com o que a gente já estudou nos medicamentos que atuam no sistema nervoso central. A gente viu que o GABA é um neurotransmissor inibitório. A maconha inibe o GABA. Então, ao utilizar a maconha, não tem mais inibição para as sensações que estão acontecendo no cérebro. Então, é por isso que esse usuário ri de qualquer coisa, assustadoramente. E fica rindo. Ou também pode ter uma depressão profunda, uma bad trip, assim como descrito no LSD, que o GABA não está mais atuando naquele sistema nervoso central. Então, não está inibindo mais as sensações. E associar esse tipo de inibição do GABA com as outras drogas que a gente já estudou é extremamente relevante para aquele paciente que já começou a ter tolerância. O cara que está com tolerância à cocaína é por quê? Porque aumentou o GABA também, para inibir aquele efeito serotoninérgico. Quando ele usa maconha junto, a onda que ele tem da cocaína é muito maior. A mesma coisa acontece com o êxtase MDMA, com o LSD e com o álcool. Então, muitos usuários de drogas fazem essa mistura para potencializar os efeitos, porque a maconha quebra o limitador de todas as sensações. Ela impede a atuação do GABA, o ácido guanidinobutírico. É por isso que esses usuários nunca fazem... É sempre uma mistura, né? Até certo ponto, depois que o indivíduo já está viciado. Certas plantas desse gênero, cannabis, podem ser usadas para confeccionar cordas e vestuário, contudo, a espécie cannabis sativa é a mais usada por suas propriedades alucinogênicas.
O principal alcaloide psicoativo presente na maconha é o D9-tetraidrocannabinol, que é chamado de THC. E houve uma seleção genética das espécies, dentro dessa espécie, entre os espécimes que produziam mais THC. E nos últimos 50 anos, a quantidade de THC, sobretudo nas inflorescências, nos cachinhos de flor, aumentou 20 vezes. Então, se você tem estudos lá da década de 80, com usuários frequentes de maconha desenvolvendo esquizofrenia, pensa que o nível, a concentração de THC que existia na planta naquela época é 20 vezes menor do que a concentração de THC que tem na planta hoje. Então, essa condição faz com que o risco atualmente ainda seja bem maior do que no passado. Receptores específicos no cérebro, o canabinoide, também conhecido como CB1, foram descobertos no final da década de 80 e são reativos ao THC. Quando os receptores CB1 são ativados pela maconha, os efeitos produzidos incluem um relaxamento físico, aumento do apetite ou hiperfagia, um aumento da frequência cardíaca, redução da coordenação motora, conjuntivite e algum controle da dor. Então, aqui, se você desconfiar que o filho está usando essas drogas, ou alguém está usando essas drogas, o processo é diferente da cocaína ou do crack, né? Então, enquanto no crack a pessoa fica completamente acelerada, ansiosa, aqui é o contrário. O usuário fica sonolento, triste e começa a comer demais. Na cocaína, come de menos, porque não tem estímulo da alimentação para o paciente que está completamente acelerado, aí, com muita serotonina, dopamina nas sinapses. Não sente fome. Já na utilização da maconha, a fome aparece, né? E dorme demais e reduz a atividade, né, desse usuário. Dependendo da situação social, o THC pode produzir euforia seguida de sonolência e relaxamento. Então, como ele quebra o limitador, dependendo do local onde esse indivíduo está, das sensações que ele tem naquele momento, isso pode até produzir uma euforia, mas depois é seguida por uma sonolência e relaxamento. Embora a alucinação não seja tão intensa como aquelas obtidas com LSD, com frequência a maconha é usada por seus efeitos alucinogênicos. Então, ela também promove alucinações. Também trabalha meio que o sistema nervoso central para causar esse efeito alucinógeno. Ela estimula a amígdala, mas não é a amígdala da garganta, não. É a amígdala do cérebro, tá? Tem estruturas, duas estruturas aqui, uma estrutura em cada lobo, que são as amígdalas, fazendo com que o usuário tenha uma sensação de novidade com qualquer coisa que encontre, por meio de reforço da atividade sensorial. Por essa mesma razão, os usuários pesados, as pessoas que utilizam muito por muito tempo, têm uma dessensibilização dos seus receptores CB1, deixando-os com uma sensação de enfado quando não estão sob efeito da droga. Então, é típico dos usuários pesados o desinteresse por tudo que acontece ao seu redor, né? Eles ficam com essa sensação de enfadonho. Tudo é enfadonho. Os efeitos da maconha no ácido gamma-aminobutírico, no hipocampo, diminuem a capacidade da memória de curta duração dos usuários. Então, esse usuário começa a esquecer das coisas. Agora, imagina esse usuário jovem, em idade colegial ou na faculdade. Ele vai ter sérios problemas de aprendizado, não é verdade? Esse efeito parece mais pronunciado nos adolescentes, que ainda estão com o cérebro em formação. A gente nasce com um número fixo de neurônios. Os neurônios não se multiplicam. Esse é o problema. Inclusive para as doenças neurodegenerativas, né? Os neurônios vão só morrendo. O que torna a criança inteligente, né, capaz de desenvolver as funções? São as sinapses que são feitas. As conexões entre os neurônios é que aumentam. E a maconha impede essas conexões, altera essas conexões. Sobretudo no cérebro de um adolescente, em que essas conexões teriam que estar sendo realizadas, a maconha impede isso. Então, ela causa um déficit de aprendizagem, um déficit cognitivo irreversível para os usuários
dessa faixa etária. E isso é permanente. Não tem como reverter. Além de estimular também o sistema nervoso central e poder desencadear doenças como a esquizofrenia. Aumenta o risco. Se aquele paciente, se aquele usuário tinha alguma propensão a desenvolver esquizofrenia, a maconha acelera isso em 3:1. Porque surge na cabeça do usuário uma desculpa que é o seguinte: é natural. Se você tomar o chá de comigo ninguém pode, que é uma planta que é decorativa, né, que tem em todo lugar, você morre também. É natural. Então não é porque é natural que você pode usar de forma descontrolada. Existe a utilização medicinal, só que na maioria das vezes não é o fumo, a combustão dela. São óleos essenciais ou a substância sintética, que foi preparada cuidadosamente, quantificada, isolada, para ter um efeito controlado no organismo. O usuário sempre defende que aquilo, o ato de fumar, já é medicinal por si. Mas essa coisa do terapêutico, né, liberada, ela também mata medicinal? Pois é, então, é por isso que ou esse óleo tem que ser extraído para que seja aplicado por via oral, que é onde o efeito diminui, e aí se consegue controlar, ou a substância sintética, também utilizada por via oral. Nesse caso, não. Porque quando ocorre a combustão e a inalação, a quantidade que chega no sistema nervoso central é muito grande e descontrolada. É por isso que ela acaba inibindo os neurônios. Menos. Porque a via é oral. Então, muita coisa se degrada no complexo Estocolmo P450 hepático. Bastante esclarecimento, né? Isso. Qualquer coisa, mas isso é uma preocupação muito grande para a gente. Total, adolescente, muitos nossos estão falando. Gente, na escola, quando eu trabalhava no médico, os alunos aqui da escola inteira, né? Eles iam ali para trás, meninos para fumar antes de entrar na escola. Eu ficava pensando, o que eles vão aprender? Eu chegava todo doidão, tá? Não, ele é sábio, né? Ele fica meio bobão, assim. O que vai aprender, gente? De manhã cedo, 6 horas. Ai, gente, eu tive uma música, mas eu tive chapéu, porque tem que ir essa hora da manhã. Isso tá legal. Nossa, eu não sei, né? Para as estudantes. Então, quer dizer, eu aprendi totalmente da mercado. Porque impede a memória de curta duração. E eles defendem natural. É natural. É medicamento, planta, mas assim, a plantinha que está usando de manhã, na hora do intervalo, na saída, e no mercado. E é uma planta que sofreu seleção genética para aumentar. Não é natural mais. Essa planta que era utilizada lá na China, ela tinha 20, 30, 40 vezes menos THC distribuído em todas as partes aéreas. A de hoje já não é natural, porque ela foi selecionada. E aí é uma quantidade 20, 30, 40 vezes maior. Infelizmente, não tem usado adolescente, criança. O efeito dela também é fugaz, né? Não é tão fugaz quanto o crack, mas 20 minutos depois de ser utilizada, ela já começa a agir, justamente por conta da via de administração, que é inalatória, e cerca de 3 horas depois o efeito praticamente desaparece. Efeitos do uso prolongado incluem bronquite crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, progressão acelerada da síndrome da imunodeficiência adquirida, câncer de mama e agravamento de doença mental. O agravamento de doença mental é que é o principal problema aqui com os usuários de cannabis. A tolerância se desenvolve rapidamente nos usuários e é observada síndrome de abstinência. Então, acontece a mesma coisa com a cocaína. Se um baseado fazia efeito, agora já não faz. Então, precisa de 2, precisa de 3, precisa de 4. Se eu fumava um de
no sábado, agora eu vou querer também fumar domingo, fumar durante a semana, etc. A maconha pode ser encontrada no organismo até 3 meses depois do último uso em usuários crônicos. Então, esse indivíduo que usa maconha frequentemente, ele pode ter uma síndrome, quando ele parar de usar, ele pode ter uma síndrome de abstinência 3, 4, 5, 6 meses depois. Porque a meia-vida desse tempo que essas moléculas ficam no organismo é muito grande. Então, ele demora para sair. Quando ele sai totalmente, o paciente pode ter essa crise de abstinência. E uma crise de abstinência tardia. E com depressão, e depressão profunda, dor e irritabilidade. E aí altera completamente o perfil psicológico desse usuário. Quando fala de dor, seria dor de cabeça? Dor de cabeça. Dor de cabeça. Embora os estudos para o uso medicinal sejam incompletos, a maconha é usada como auxiliar no tratamento da náusea e da êmese. Por que a maconha tem sido utilizada na maioria das vezes? Ela evita a náusea e a êmese e melhora o apetite. Contra a caquexia secundária ao câncer, a AIDS, epilepsia, esclerose múltipla, glaucoma e ansiedade. A substância ativa THC está disponível como medicamento sujeito à prescrição, que é o dronabinol. Então, viu? Foi transformado em medicamento para que haja o controle. Por quê? Fumar traz uma quantidade grande demais e descontrolada de princípio ativo para a barreira hematoencefálica para atuar em cima dos neurônios. Então é ruim, não dá para controlar. Tem que transformar em medicamentos. É um medicamento prescrito para tratar a êmese e estimular o apetite. Então controla os vômitos, né, a náusea, e faz com que o paciente volte a se alimentar bem. E por final, o etanol, a gente já está acabando, né? Que horas que tem que acabar no mal? 11h15, ainda dá tempo. O etanol é um hidrocarboneto hidroxilado, claro, que é produto da fermentação de frutas, grãos ou vegetais. É a principal causa de acidentes fatais com automóveis, afogamentos e quedas, e é fator relacionado com várias admissões em hospitais. Então, vocês vão ter muitos casos de pessoas intoxicadas por etanol. É a substância de abuso mais usada na sociedade moderna. O alcoolismo diminui a expectativa de vida entre 10 a 15 anos e impacta 1 em cada 3 famílias. Pensa-se que o etanol exerce os seus efeitos desejados e tóxicos por meio de vários mecanismos, incluindo quais? O aumento dos efeitos do neurotransmissor inibitório GABA, induzindo a liberação de opioides endógenos e alterando os níveis de serotonina e dopamina. Então vejam o que o etanol provoca no nosso sistema nervoso central. Ele potencializa o GABA, por isso que o paciente, o usuário depois, às vezes quer dormir, né? Ele tem um principal problema que é causado, não é nem a desidratação quando o indivíduo urina, é a hipoglicemia, porque ao urinar, a glicose é mandada embora. Tanto que esse paciente tem coma alcoólica, ele tem que ir para o hospital tomar glicose. Ele é um depressor seletivo do sistema nervoso central em baixas concentrações, resultando em diminuição da inibição e no característico comportamento de bêbado ou a loquacidade, a pessoa começa a falar demais, como a gente viu lá no começo. Em concentrações elevadas, ele é um depressor geral do sistema nervoso central, o que pode resultar em coma, que é o coma alcoólico, e até mesmo a depressão respiratória, a dificuldade na respiração. Então, esses são os problemas principais do etanol. Beber etanol é a via de administração mais comum, embora recentemente tenha surgido o pessoal inalando o etanol. Aerossolizado, e isso ganha popularidade. Por quê? Novamente, aquele farmacocinética que a gente viu lá no começo, a via inalatória é mais rápida do que a via oral. Então, a via oral tem que ir para o estômago, tem que ir para o intestino é absorvido. Se tiver alimento, então, se o cara comer um torresmo, por exemplo, no boteco, ele já vai absorver menos etanol. É por isso que tem que tirar gosto no boteco. Agora, pela via inalatória, não. Vai tudo de uma vez. O etanol é absorvido no estômago e no duodeno, e o alimento retarda e diminui sua absorção. Os picos de etanol, em geral, são alcançados entre 20 minutos e 1 hora após a ingestão.
há maior sensação subjetiva de intoxicação enquanto os níveis estão aumentando, ou seja, quando se está absorvendo o etanol, em comparação com o momento em que os níveis estão diminuindo. Então, quando a pessoa começa a beber, é que essa sensação subjetiva de intoxicação é maior. Depois que ele já bebeu e aquilo já está sendo eliminado do organismo, essa sensação diminui. O etanol é biotransformado no fígado pela álcool desidrogenase. Então, essa enzima aí é que quando a pessoa começa a beber demais, ela aumenta de concentração. Ela transforma o álcool em acetaldeído. E então, pela aldeído desidrogenase, transforma o aldeído em acetato, para que ele seja eliminado. O manejo médico da intoxicação aguda, que é o que vocês vão fazer, inclui o cuidado de apoio sintomático e a administração de tiamina e ácido fólico para prevenir a encefalopatia de Wernicke e a anemia macrocítica, além da glicose para prevenir a hipoglicemia. O abuso crônico de etanol pode causar profundas lesões hepáticas, cardiovasculares, pulmonares, hematológicas, endócrinas, metabólicas e, principalmente, no sistema nervoso central, por atuar em vários mecanismos, né? Tanto no mecanismo do GABA, quanto na liberação de neurotransmissores. Então, esse abuso excessivo traz diversos problemas para o usuário. Se interromper subitamente esse usuário crônico de etanol, ele pode se precipitar uma abstinência, uma síndrome de abstinência, manifestada por taquicardia, sudorese, tremores, ansiedade, agitação, alucinações e convulsões. A abstinência alcoólica é uma situação com risco de vida, para vocês terem ideia, que deve ser gerida medicamente, com cuidados sintomáticos e de suporte. Novamente entram um dos principais fármacos que a gente estudou nessa caminhada, que são os benzodiazepínicos, e um tratamento prolongado contra o vício. Então, agora, meus amigos, é impossível que vocês não se lembrem mais dos mecanismos de ação dos benzodiazepínicos, né? Vimos isso várias vezes, né? E esses são os problemas, resumidamente, aí, do que acontece com o etanol. Mudanças degenerativas no cérebro. Então, neurônios morrem, neurônios não se recuperam, e ocorre essa perda do sistema nervoso central. Miocardiopatia. Miopatia, então, pode ocorrer necrose muscular, pode desenvolver a pancreatite, gordura no fígado, hepatite alcoólica, cirrose, comprometimento da absorção do intestino delgado, então nem os nutrientes são absorvidos mais corretamente nesse usuário crônico, e nos homens, atrofia testicular e infertilidade. Nas mulheres, síndrome alcoólica fetal, que prejudica o desenvolvimento do embrião, e o aborto espontâneo. Esses são aí os efeitos do abuso crônico do etanol. Graças a Deus eu estou fora dessa aqui, porque eu só faço um uso mensal quase do etanol. Alimentar. É isso aí. Dúvidas, sugestões, comentários? Pessoal que viu, não beba, não beba muito. E não para.
aí vocês tomam um beijo, você vai passar bom. Você tinha que ter combinado lá nessa hora, só na segunda. Para todo mundo ir assim, mas não é, porque a gente não, tipo assim, aí segunda e terça, né? E aí não importa, né? A preocupação é se